a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 11 de janeiro de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos Jesus que vai para a Galiléia e começa a pregar o reino de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E ele diz: fazei penitência e crede no Evangelho. E ali também começa a escolha dos primeiros apóstolos. Passa primeiro ver Simão e André, seu irmão, que estavam pescando, porque eram pescadores. Jesus viu eles e disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Mais para frente, Jesus encontra Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes na barca. E Jesus os chamou também, e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Vimos aqui então que os discípulos, eles preferem ouvir a voz de Jesus dizendo: segue-me. E eles deixam tudo o que estão fazendo, sua profissão, suas redes, seus barcos. Os filhos de Zebedeu também deixam os barcos, as redes, e deixam, além disso, seu pai com os empregados e partem seguindo Jesus, ouvindo a voz de Deus, e os segue. Inicia-se com esse evangelho de hoje o tempo comum, o tempo do dia a dia, da rotina de Jesus, das pregações, das escolhas dos apóstolos, depois dos ensinamentos cotidianos. Bom, a partir desse evangelho podemos então perguntar o que ele tem a ver conosco, comigo, contigo, neste tempo atual. Bom, Jesus ainda continua chamando seus discípulos agora discípulos missionários. Continua dizendo: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Deixe seu pai e sua mãe e segue-me. Para alguns com mais exclusividade, por exemplo, os padres, as freiras, e às vezes também as novas comunidades, com mais exclusividade. Mas também Jesus chama a todos nós, cada um com a sua vocação específica, os pais de família, o pai e a mãe, para se casarem, terem filhos. Tudo isso é uma vocação, e dentro dessa vocação, Jesus os chama para segui-lo, e Jesus quer fazer destes, então, seus discípulos missionários. Vimos neste evangelho que aqueles que foram chamados por Jesus estavam dispostos a deixar sua vida, deixar sua profissão, deixar seus bens, deixar seus pais, seus entes queridos, no caso o pai, os Zebedeus, deixar seu pai. Estavam dispostos a fazer isso e fizeram isso imediatamente, trocando esses bens por um bem maior, um bem superior, que é o próprio Deus em Jesus Cristo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vemos aqui o cumprimento
do primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. E é assim que nós devemos fazer também na nossa vida cotidiana, na nossa casa, na nossa família, com o nosso trabalho, com os bens que nós temos. Não que não são bens, não que não podemos amá-los, sim, são bens, podemos amá-los, mas eles estão em escala inferior. É amar a Deus sobre todas as coisas, depois as pessoas, nossos familiares, aí o trabalho, aí os bens materiais. Então, também nesse evangelho vimos isto. E aí podemos fazer uma pergunta diante disso. Estamos ouvindo a voz de Deus? Nos estamos dispostos a largar aquilo que precisamos largar para poder seguir Jesus? Estamos vivendo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Ou estamos amando todas as coisas sobre Deus? Diante disto, podemos então ir diante de tantas outras reflexões que você fez e pode fazer. Podemos dar a nossa resposta a Deus. A nossa resposta é a nossa oração. Você pode orar a Deus, rezar a Deus, dizer aquilo que está no seu coração, respondendo a Deus que talvez você sim tenha amado as pessoas, tenha amado as coisas mais do que Ele, não tem deixado nada para poder seguir Jesus, mas que você quer seguir, que você pede a força dEle, a graça dEle, do Espírito Santo, para poder você conseguir fazer isso. Também, Senhor, eu quero te pedir a graça do Teu Espírito Santo para que eu consiga renunciar àquilo que eu preciso renunciar para poder ser mais Teu, ser mais vosso, ouvir mais a Tua palavra, mais a Tua voz e colocá-la mais em prática, mais efetividade na minha vida, na minha casa, na minha família e também na comunidade Cristo Servo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.